Unidade 1, Tecnologia, Corpo, Movimento e Linguagem na Era da Informação. Aula 1.1, Conteúdo, Pré-História e Arte Egípcia. Habilidade: conhecer e distinguir diferentes momentos da história da arte, os aspectos estéticos predominantes na pintura e na escultura nas civilizações da pré-história e egípcia. A Vênus de Willendorf, hoje também conhecida como Mulher de Willendorf, é uma estatueta com 11 centímetros de altura, representando estilisticamente uma mulher. Foi descoberta no sítio arqueológico do Paleolítico, situado perto de Willendorf, na Áustria. Por que os homens da pré-história esculpiam a mulher desta forma? Aí vocês vão analisar essa figura. É apenas uma estatueta, só que ela está na lateral e está de costa. É a mesma escultura. Então vocês vão analisar cada detalhe dessa estatueta, como o rosto, braços, abdômen, pernas e pés. E no final da aula, na nossa última interatividade, vocês vão responder esse desafio da aula de hoje. Agora vamos dar continuidade à aula de hoje. Então, hoje nós vamos abordar sobre a pré-história. Vocês sabem que a pré-história é um momento quando iniciou as primeiras manifestações do homem, as primeiras manifestações artísticas. E hoje nós estamos aqui, estamos no interior de uma caverna chamada Chauvet-Pont-d'Arc, que ela fica no sul da França. E essa caverna ela tem mais de 400 pinturas rupestres. O que vem a ser uma pintura rupestre? Como vocês podem ver aqui, pintura rupestre é a pintura que é produzida na parede das cavernas. Então, os primeiros homens que habitaram a Terra, eles habitavam no interior das cavernas. Isso porque eles eram nômades, ou seja, não havia uma residência fixa para eles. Então, eles se expressavam através do quê? Através dos desenhos, das pinturas. E como vocês podem ver aqui, ela é repleta aqui de pinturas, a caverna. E essa caverna, ela fica no sul da França, como eu já falei, e ela é aberta para visitação. E possui, como eu já falei, mais de 400 figuras rupestres. Então, vamos conhecer um pouco sobre o que vem a ser a pré-história. Bem, ela corresponde ao período da história que antecede a invenção da escrita. Ou seja, nesse período, os homens primitivos, eles não tinham uma comunicação, eles não se comunicavam através do que? Das palavras. Então, a escrita foi inventada só a partir do final da pré-história, quando iniciou a primeira civilização, que é o Egito Antigo, que nós vamos estudar mais adiante. Então, a pré-história ela é dividida em Paleolítico, que é a idade da pedra lascada. Por que idade da pedra lascada? Bem, porque a pedra ela não era polida. Já no Neolítico, já é conhecida como a idade da pedra política, ou seja, nesse período os homens fabricavam os seus artefatos, os seus utensílios domésticos, através da pedra bruta, então é chamado de Paleolítico. Já no Neolítico, eles poliam a pedra, então os equipamentos eram um pouco mais sofisticados. E também tem a idade dos metais, onde eles descobriram os metais, através das rochas, eles descobriram a metalúrgica e começaram a confeccionar seus utensílios como armas e utensílios domésticos. Então, ele ficou mais sofisticado. E vamos conhecer um pouco agora sobre o período paleolítico. Bem, nesta época, o ser humano habitava em cavernas, como vocês viram aqui na caverna de Chauvet-Pont-d'Arc. Eles eram nômades, eles não tinham residência fixa, por quê? Porque eles viviam da caça. Então, eles viviam em determinadas cavernas e quando acabava essa caça, eles iam em busca de outros ambientes para o quê? Para o seu próprio sustento.
Ele vivia da caça, da pesca e da coleta de frutos e raízes. Usava instrumentos e ferramentas feitos a partir de pedaços de ossos e pedras. Como eu falei para vocês, essas pedras eram pedras brutas, elas não eram polidas. E uma das formas de comunicação eram as pinturas rupestres, como eu mostrei para você, que são as pinturas que foram produzidas na parede das cavernas. Bem, a arte rupestre, vamos dar mais um conceito sobre a arte rupestre, é compreendida como um amplo conjunto de desenhos, pinturas e inscrições realizadas pelo homem pré-histórico. Aí vocês podem ver várias pinturas rupestres, ou seja, são pinturas produzidas no interior das cavernas. E como vocês podem ver, essas pinturas elas foram produzidas no período neolítico, certo? E quais os materiais utilizados? Como eles produziam essas pinturas? Eles utilizavam sangue, argila, excrementos humanos, látex de plantas, gordura e clara de ovos de animais. Então, ele pegava esses materiais encontrados na própria natureza e produzia sua pintura, certo? Para quê? Para se comunicar. A cor era obtida misturando-se o pó de rochas com destaque para o óxido de ferro, que com a coloração vermelho alaranjada. Ou seja, o óxido de ferro era uma pedra que eles misturavam com esses materiais encontrados na natureza e para produzir suas pinturas. E vamos conhecer um pouco a escultura do homem pré-histórico. Bem, o homem da pré-história também se expressava por meio de esculturas em madeira, osso e pedra. Então, como vocês podem ver aí, são duas esculturas da era do Paleolítico. E quais eram as características? Era a ausência de figuras masculinas, predominam figuras femininas com deformações e traços volumosos. Aí são duas esculturas, elas foram encontradas em países bem distantes um do outro e as características são as mesmas, como vocês podem ver. Como é que era produzida? Vocês podem ver aqui a cabeça, tá? Eles não tinham preocupação em produzir olhos, bocas, ou seja, era apenas uma cabeça. Alguns historiadores achavam que era tranças isso aí. E eles não davam muita importância também para os braços, como vocês podem ver aqui, o braço está em cima do seio e também os pés. Alguns historiadores acreditam que essa escultura era um amuleto para dar sorte aos homens que iam caçar. Então, ela era muito pequena, ela cabia na palma da mão, ela tinha 11 centímetros, tá? E aqui, como vocês podem ver também, essa outra aqui, encontrada em países bem diferentes. Isso aqui foi encontrada, essa escultura aqui, em Willendorf, por isso que ela é chamada de Vênus de Willendorf. Aqui elas têm aqui deformações, como vocês podem ver. Ela é muito avantajada aqui, o seio, a barriga, porque também alguns historiadores, eles presumiram que ela servia como quê? Servia como um instrumento de fertilidade, ou seja, havia ausência de figuras masculinas, certo? Na escultura do homem pré-histórico, ele se preocupava apenas em produzir figuras femininas. Isso porque eles consideravam a mulher como a deusa da fertilidade, certo? Para o quê? Para dar continuidade à sua sobrevivência. Então, agora vamos falar sobre um outro período que é o Neolítico. O Neolítico, eles começaram a ter moradia fixa próxima aos rios, na intenção de utilizar a terra fértil para a agricultura. Então, foi a partir daí que o homem começou aqui a plantar e pegar o seu
próprio sustento. Então, ele começou a ter moradia fixa, ou seja, ele não era mais nômade, como no período paleolítico. Ele passou a produzir o que come, plantando frutos, legumes e vegetais. Então, houve o sedentarismo, porque ele parou de caminhar de um lado para o outro à procura de alimentos e de habitação. O grupo humano passou a se fixar por mais tempos em uma mesma região, mas ainda utilizavam-se de abrigos naturais ou fabricados com fibras vegetais. Então, apesar deles ter a residência fixa, eles se abrigavam também em ambientes naturais fabricados de fibras vegetais, como vocês podem ver. E por último, nós temos a idade dos metais, que o homem passou a ter o domínio do fogo, ou seja, ele descobriu ali o fogo. Houve a fusão de metais, surgindo o cobre e o bronze. Então, foi aí que eles descobriram o cobre e o bronze, que vocês já conhecem até hoje. Produção de utensílios e armas a partir dos metais. Então, as suas armas ficaram mais sofisticadas, como eles descobriram o metal. E desenvolvimento dos primeiros estados, ou seja, surgiram as primeiras cidades. E o aparecimento da escrita. Então, quando começou o aparecimento da escrita, então desapareceu o período da pré-história e iniciou a Idade Antiga. E vamos agora falar um pouco sobre a arte rupestre. A arte rupestre ela é fundamental para desvendar os mistérios da pré-história. Esse período é uma importante fonte de informação que nos relata sobre o tempo e os costumes de alguns grupos humanos. Ou seja, foi a partir da arte rupestre que os pesquisadores eles descobriram como esses homens da pré-história viveram, através do quê? Através desses desenhos aqui. Então, foram encontrados esses desenhos nas cavernas como utensílios, as armas, as ferramentas. Então, foi a partir daí que os homens, os historiadores, eles descobriram como esses homens viviam. Então, foi por isso que houve essa divisão da história em paleolítico, neolítico e idade dos metais. Então, foram vários períodos, né? Foi muito tempo aí, e a partir dessas manifestações artísticas aqui, desses desenhos, que os homens descobriram como esses homens viveram no passado, como eles se alimentavam, como eles caçavam. Então, era tudo representado através aqui da arte rupestre. E vamos dar